Boa tarde a todos. Tem uma apresentação. Bom, o nosso grupo foi essencialmente sobre pequenos negócios, e, em particular, com um foco mais detido sobre a questão do microempreendedor individual. A gente fez uma oficina para dizer quem é o MEI e como é a relação dele com o mercado financeiro. A segunda oficina trouxe para falar os bancos e, enfim, outros atores do lado da oferta de crédito, e a oficina de hoje, a última oficina, procurou fazer uma síntese dessas duas coisas, destacando vamos dizer, as diferenças, as discrepâncias de percepção e de ação entre os lados de demanda e de oferta. Na parte de diagnóstico, nós tivemos a oportunidade de apresentar, ao longo das 3 oficinas, um conjunto muito grande, muito variado e, eu diria, em boa medida, com informações inéditas sobre diversos aspectos da relação entre pequenos negócios e, vou chamar aqui, instituições financeiras em sentido amplo, bancos, cooperativas, eventualmente sociedades, ONGs e sociedades de crédito, de microcrédito, enfim, tudo que diz respeito a esse universo do crédito para pequenos negócios. Eu diria que, do que seja do meu conhecimento, nunca houve apresentação de um volume tão grande, tão significativo e atual de informações sobre esse assunto. A gente colocou uma página dentro do site do SEBRAE, onde todos esses estudos estão disponíveis. Tá? Agradeço aqui os colegas da Unidade de Gestão Estratégica que fizeram os estudos pelo lado do SEBRAE, agradecer ao SEBRAE de São Paulo e de Minas, que também aportaram seus estudos para que a gente pudesse lançá-los todos agora aqui nesse encontro. Bom, esses estudos, eles, em poucas palavras, eles apontam para um envolvimento cada vez maior dos pequenos negócios, mas particularmente dos microempreendedores individuais, com o sistema financeiro nesse sentido amplo que eu estou usando. Quer dizer, uma bancarização. Bom, primeiro, um crescimento muito grande desse microempreendedor individual, na faixa de 1 milhão, quase 1 milhão de novos microempreendedores a cada ano, nos últimos 5 anos. Inclusive, neste ano, apesar da crise, a gente tem um número expressivo aí de novos cadastrados como MEIs, uma penetração bastante significativa desses MEIs no sistema bancário, através de conta corrente, cartão de crédito e outras coisas, um uso importante de meios eletrônicos de pagamento nos seus negócios, e um uso importante de financiamento, sobretudo para capital de giro, mas também para investimento, ou seja, ele é um cliente, enfim, é o cliente que mais cresce dentro do sistema financeiro, do lado da demanda, possui uma posição socioeconômica acima da média brasileira, em termos de renda, em termos de educação, e, de um modo geral, eles fazem um uso bastante intensivo de financiamento em sentido amplo. Né? Esse é o lado, vamos dizer, positivo do que a gente conseguiu ver dessa inserção. Entretanto, a gente entende que esse relacionamento entre MEI e sistema financeiro ele ainda é insatisfatório, embora a gente reconheça que ele venha crescendo, que ele venha melhorando nos últimos anos. Né? Aí, nós temos, nos estudos tem muitos e muitos números, eu não vou me deter aqui porque não dá tempo, mas eu queria citar uma informação importante: quase 60% dos microempreendedores individuais não tomaram financiamentos e créditos no sistema bancário, no sistema financeiro. Isso para todo o período da pesquisa, 2010 até 2015, ou 2014. Então, ou seja, uma boa parte deles não se enxergam como clientes de crédito do sistema financeiro. Né? E daqueles 40% que tomaram, 41% que tomaram algum empréstimo ao longo desse longo período de 5 anos, quase metade fez isso, apenas metade, um pouco mais da metade, fez isso como pessoa jurídica. Né? A nossa leitura é que essa transição entre pessoa física e pessoa jurídica que representa o MEI, no caso do sistema bancário, ele é um processo ainda que está, vamos dizer, na metade do caminho, ele ainda está longe de se completar.
Os estudos identificaram, em primeiro lugar, a questão da taxa de juros como o maior inibidor do crédito, né? A gente, inclusive, apurou, enfim, ficamos com a percepção, para as entrevistas qualitativas, inclusive, de que, para muitos empresários, tomar dinheiro emprestado no banco é uma vergonha, é um sinal de que as coisas estão indo mal, de que a empresa está mal, o sujeito evita aquilo o máximo possível, né, tem algo errado aí, né? Falta essa percepção que existe entre muitas empresas pequenas, empresários pequenos, sugere que tem alguma coisa a ser melhorada na relação com os bancos, né? E as taxas de juros a gente pôde perceber também, e não só elas são muito elevadas, como há uma variância muito grande, uma dispersão muito grande entre as menores e as maiores taxas, né? E um outro ponto que foi ressaltado na pesquisa de São Paulo e na nossa aqui também do Nacional, é que há um desalinhamento de expectativas muito grande entre os dois lados, né? Quer dizer, os pequenos empresários vão aos bancos com uma expectativa de conseguir crédito, de ter uma oferta variada de crédito, de ter de ser recebido de uma certa maneira, e muitas vezes essa expectativa é frustrada, eles não encontram aquilo que eles estavam procurando. Por outro lado, do lado das instituições financeiras, dos gerentes de bancos que a gente entrevistou, apesar de haver explicitamente, isso foi apresentado na oficina número 2 ontem, a oficina B, perdão, quer dizer, embora os bancos estejam explicitamente adotando políticas para se aproximar desse novo cliente, na prática a gente percebe que há uma dificuldade muito grande. O principal fator, enfim, para sintetizar, os bancos afirmam que, em muitos casos, que esse tomador ele está despreparado, né? Que a gente vai pontuar um pouquinho melhor. Ele está despreparado no sentido que ele não tem condições de aportar, de oferecer, sejam as informações que o banco considera, de um modo geral, como básicas, né, como a questão de informações contábeis, cadastrais, né, informações financeiras com relação a faturamento, etc., né. Essas empresas também estão muito despreparadas, ou, enfim, elas não são capazes de oferecer garantias na quantidade exigida tipicamente pelos bancos, e até a falta de um planejamento financeiro, no sentido de saber para que vai precisar daquele dinheiro, né, qual vai ser realmente o plano de negócio que está por trás, que justificaria aquele financiamento, né? O que, na verdade, a gente discutiu na oficina de hoje é o seguinte, quer dizer, até que ponto os critérios tradicionais usados pelo sistema financeiro se aplicam aos pequenos negócios. Os pequenos negócios não é só que eles são pequenos, né? Eles não se distinguem dos negócios das empresas médias e grandes apenas pela quantidade, não é só pelo tamanho, mas também pela qualidade. Existe vamos dizer, uma dinâmica de funcionamento dessas empresas. Muitas delas nunca vão ser grandes empresas, elas não são as grandes empresas de amanhã, elas possivelmente vão ser pequenas empresas para sempre, porque, na verdade, elas fazem parte de um modo de vida do proprietário, da sua família, né? E talvez, né, isso é um aspecto que foi discutido hoje, talvez o problema desse desequilíbrio de posições, de expectativas, é porque se está procurando aplicar um modelo a um agente, a um ator, o pequeno negócio, para o qual esse modelo não está adequado em termos de garantias, em termos de forma de apresentação dessas informações, né? E também, ao longo das oficinas, a gente discutiu a questão do microcrédito, foram levantadas muitas coisas sobre esse assunto também. Eu tentando resumir em uma linha, uma percepção, acho que generalizada de todo mundo que atua nesse segmento, que é um desalinhamento das políticas, dos diversos agentes públicos envolvidos na política de microcrédito, em termos de critérios, em termos de metas, ou seja, muita gente tentando fazer acontecer o microcrédito, ele vem acontecendo, ele vem crescendo, mas com pouco alinhamento. Bom,
em função disso, nós aqui procuramos, recolhendo desse diagnóstico e do que foi discutido nas oficinas, apresentar 4 principais propostas, né? Acho que, como a Elvira falou, o nosso tempo aqui é para realmente pontuar as coisas mais importantes, mas sem prejuízo de que outras ideias que surgiram possam vir a acontecer. De cara, eu queria assumir com vocês aqui o compromisso de formar 2 grupos de trabalho ligados à capacitação. Quer dizer, uma parte importante do problema de desalinhamento que foi percebida é de que há um déficit de capacitação, de preparação para esse pequeno empresário, esse recém-empresário, em muitos casos, né? Quer dizer, no caso, sobretudo, do MEI, são pessoas que estão ainda num processo de migração de ser por conta própria, pessoa física, para um microempreendedor individual. Então, é preciso dar mais capacitação, mais capacidade de gestão financeira, mais entendimento sobre o que é o crédito, para que ele serve. Isso em 2 vertentes, tanto para o crédito, vamos chamar, crédito convencional, né, o crédito, enfim, esse mais amplo, quanto a questão do microcrédito. Só que são assuntos separados, há muitos agentes envolvidos nessas duas vertentes de crédito, particularmente os bancos, as cooperativas, né, e no caso do microcrédito, além desses também as sociedades de microcrédito, enfim, as organizações não governamentais variadas que estão envolvidos. Mas como os assuntos são relativamente diferentes, a gente pensou em criar 2 grupos de trabalho com um foco específico em capacitação. Em poucas palavras, é a tentativa nossa do SEBRAE de oferecer uma resposta a essa demanda percebida de déficit de capacitação. A gente vai formar esses GTs chamando justamente os atores ofertantes de crédito, bancos, cooperativas e demais entidades, para que vocês digam para nós qual é o sonho de consumo de vocês de cliente. Que cliente vocês gostariam de atender para negociar uma proposta de crédito, né? O que ele precisa saber, o que ele precisa trazer na pastinha, né, em termos de informação, de documentos, e a gente vai procurar, a partir das demandas de vocês, calibrar, enfim, e reformular os nossos programas de capacitação. Tem outras 3 propostas importantes ligadas a custos. A ideia de que a gente possa publicar, em um período não muito longo de tempo, a gente começar a publicar as taxas de juros, que, como eu disse, tem uma dispersão muito grande para pequenos negócios, né? O SEBRAE Nacional já está envolvido com o Banco Central num esforço de refinamento dos dados que o banco já fornece. A gente pode evoluir, eu acho que tranquilamente a gente pode evoluir para isso. E também foi levantada uma proposta de se ter um pacote básico de tarifas para microempreendedor individual, assim como já foi definido pelo Banco Central para pessoas físicas, né, para consumidores. Questão das garantias, rapidamente foi falado aqui, que nós precisamos agilizar o processo de regulamentação das cooperativas de garantias. Esse seria talvez o passo mais importante nessa área. E na questão das políticas de crédito para pequenos tomadores, os microcréditos, uma harmonização dessas políticas, foi levantado por várias pessoas. Isso já está acontecendo no âmbito do Ministério do Trabalho, enfim, do Governo Federal, que está discutindo essa política de crédito, microcrédito orientado. A nós, do SEBRAE, eu acho que cabe a questão da capacitação, como eu já falei, num GT, e aproveitando dessa discussão, tentando caminhar para essa harmonização. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigada, Alexandre. A ideia era essa mesmo, a gente ter um compilado de propostas derivadas das discussões. O que a gente vai fazer agora? A gente vai desenhar um plano com essas propostas, detalhar isso, quem vai cuidar, quem não vai. A pertinência, obviamente, a gente vai ter que fazer uma análise mais técnica de tudo para ver se é possível, porque a coisa foi feita muito rápido, né? Mas a ideia é depois isso constar de um documento só e a gente poder ter os prazos, as metas, de tudo que a gente vai fazer nesse grupo temático. Obrigada, Alexandre.